trazer a mensagem do Senhor. Fica olhando as horas, porque as horas foi Deus que fez. Então fica preocupado com o amanhã, que o amanhã também Deus já preparou para nós. Amém? Aleluia. Então que você receba agora a mensagem do Senhor aos seus corações, aos nossos corações. O pastor Sandro, não conta a história dele não, mas eu sempre falo que quando eu passava lá com o barco no Sossego, o pastor Sandro está com o pastor Oswaldo, o irmão, está com a varinha pegando o peixinho. Rapaz, aí você vai pegar no varezinho, tem que ir para as águas mais profundas, né? Aí você vai pegar pequenininho. Tem um tempone na Praia do Sossego. Sei que hoje ele está em outras praias, né? Ele está em outras praias hoje, né? Não está mais Sossego, deixa mais lá, paz, né? É bom poder rever o pastor. E vamos ouvir agora, vamos orar para que Deus fale o seu coração agora, protege a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber do Senhor agora a mensagem que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Tu sabes dos nossos corações, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Pai, que a nossa fé esteja cada dia firmada no Senhor, porque do Senhor vem sempre a recompensa. Oramos, Pai, pelo pastor Santo, ele agora é instrumento do Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor venha falar através dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pelas palavras. Realmente, nós éramos pescadores de peixe. Hoje nós dois somos pescadores de alma, né? O Senhor nos chamou para outras praias, realmente. Na praia do Flamboyant, você está aqui na praia de Barrié. Meus amados, alegria grande estarmos juntos, poder compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer. Quem trouxe visitante aí hoje? Levanta a mão. Eu vou ver que eu trouxe, tá? Eu trouxe um salvente aqui, o Marcelo, com a esposa, Deus nos acompanhando, trabalha aqui em Itaú, né? No Ministério Público. E também gostaria de agradecer ao pastor Vieira, que veio a esposa, o missionário Chilete, presente, e todos os demais irmãos. A nossa alegria é grande de poder sair aqui das quatro paredes do Flamboyant e poder compartilhar, pregar a palavra de Deus, proclamar o evangelho da salvação aonde Deus mandar. Eu entendo o lugar onde Deus mandar é onde os irmãos convidaram. Então, o pastor Jurandir convidou, Deus mandou. E a gente está aqui porque o Senhor confirmou. Obrigado, camarada, também por estar sempre caminhando junto. É um ministério de evangelismo da nossa igreja, não é? Coral da igreja, camarada, são ministérios assim, que usam a música para evangelizar. De modo que estamos aqui hoje para proclamar o reino do Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso. Então nós estamos firmes. A irmã Viviane já trouxe o texto da base da mensagem de hoje, que foi 1 de Pedro, capítulo 2, ela deu o verso 9, né? Mas eu quero ler do verso 1 até o verso 10 com os amados irmãos. Foi um ensaio, né? Que a irmã fez aqui, aquele texto tão bonito que nós vamos voltar a ler agora. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Se os irmãos puderem abrir suas vidas também, né? E acompanhar, anotar, muito importante. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Um tempo difícil que o apóstolo Pedro vivia e que reverbera hoje em nossos ouvidos e corações um tempo difícil que nós vivemos. 28 anos a igreja comemora, é um tempo de vitória, né? Mas para ter vitória tem que ter luta. E eu entendo que os irmãos, o pastor Jurandir, a irmã Débora, também esse casal, companheiro, têm lutado nessa obra de Deus e de Deus. Parabenizo a todos vocês por esses 28 anos de igreja organizada, e muito mais anos do Evangelho aqui em Guardié. Mas esse texto que o apóstolo Pedro escreveu, segundo a orientação do Espírito Santo,
ele fala sobre a missão da igreja, fala sobre a minha missão, a sua missão, fala sobre a razão de estarmos aqui. Isso é fundamental, é importante o ser humano saber para que veio, para que existe e por que existe. E Pedro, enquanto apóstolo do Senhor Jesus, teve esse discernimento, escreveu para os irmãos que estavam dispersos. Essa carta percorreu todas as igrejas cristãs daquela época, então faz parte das cartas gerais da Bíblia, e foi como um alento e uma palavra de esperança e motivação para todos os irmãos. E eu creio que Deus tem coisas grandes ainda para fazer aqui com a mulher. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Ele não pode desanimar, não é? E também não pode viver no passado. Nós precisamos olhar para frente, para o futuro, para aquilo que Deus ainda vai fazer, porque tem muito para ser feito através das nossas vidas. E essa é a razão da nossa existência, essa é a razão da sua saúde. Eu poderia estar no hospital, numa cama, mas você está aqui hoje, você veio, você está glorificando a Deus, você pode ficar de pé, você pode cantar, orar, e agora você pode compartilhar e ouvir a palavra do Senhor. Então há uma razão para tudo isso. A razão é o amor de Deus, a misericórdia do Senhor por nossas vidas. E o que nós temos feito, o que vamos fazer para retribuir ao Senhor por tudo isso? Então vamos ler esse texto e ouvir tudo que Deus tem para falar conosco. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, abre aspas, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Então, mais uma vez, vamos ler bem bonito, irmão, o verso 9, diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais um desafio para os irmãos, vamos ver isso agora falando de nós, porém, somos geração eleita. Vamos fazer isso na primeira pessoa do plural juntos? Nós, porém, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Peça a Deus para falar contigo. Agora é você e Deus, que nada venha atrapalhar essa comunhão. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo agora falando forte, Deus, aos nossos corações. Tira, Pai, todo espírito de cansaço, de sono. Tira, Senhor, amarra agora em nome de Jesus. E que todos possamos juntos, Pai, concentrados na Tua palavra, nos unidos aqui, Senhor, ouvimos e recebemos porção do Teu Espírito Santo, a mensagem do Teu coração para nosso coração. Mensagem que é alimento, Senhor. Mensagem que traz vida, que nos transforma, Pai.
que a vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, faça-nos superar toda e qualquer limitação humana nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Construindo vidas no altar de Deus, esse é o tema que eu gostaria de tratar, meus irmãos. Queridos, a Bíblia traz exemplos de diversos tipos de construção. E eu pude sair um pouquinho para procurar o banheiro aqui e vi que os irmãos gostam de construção. Quem é membro aqui da igreja de Guarnieri, levante as suas mãos, por favor. Olha, vocês estão de parabéns, né? Uma grande obra, uma grande construção. E fiquei pensando, por trás de toda essa construção física, concreto, paredes, existe uma construção que justifica tudo isso, que é a construção espiritual de cada um dos irmãos, a construção de uma vida. E essa construção, ela precisa estar nas mãos de um único construtor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que, a palavra que nos diz, que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino de luz. A construção que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida, a construção que Jesus vem fazendo aqui na Igreja Batista do Guarnieri, esse é o tema que Deus colocou no nosso coração. Se nós pararmos para pensar, irmãos, nós vamos ver que esse texto fala sobre a missão da igreja. O verso 9 que nós lemos diz a identidade, quem nós somos. Nós somos geração eleita. Isso significa que nós somos uma geração escolhida de Deus. Não importa a sua idade, não importa se você é um adolescente, uma criança, se já é um idoso, essa geração desse tempo, a geração que está aqui militando, lutando na igreja do Senhor Jesus, é a geração que o Senhor escolheu para esse tempo. Então nós somos geração eleita, mas somos também, na nossa identidade construída por Jesus, um sacerdócio real. E esse título de sacerdócio real diz respeito à nossa missão. O sacerdote na Bíblia é aquele que intercede por outros. Nós temos a função de intercedermos. Intercedemos não só pelos irmãos, mas intercedemos por aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Provavelmente hoje temos aqui pessoas que saíram de suas casas e deixaram alguém lá. Alguém que ainda não conhece Jesus Cristo, ou alguém que ainda não se entregou a Jesus. E quando aqui o apóstolo Pedro vem falar sobre a igreja que está sendo construída pelo Espírito Santo, a igreja que está sendo construída por Jesus Cristo, ele vem falar da nossa missão, que envolve a intercessão por aqueles que ainda não foram salvos por Jesus. Mas ele continua dizendo que nós somos geração eleita, somos sacerdote real, mas somos também nação santa. E sermos nação santa implica em vivermos uma vida de santidade. Santidade não significa você ser uma pessoa que faz milagres, como é o conceito santo que a gente entende no coloquial. Santo é aquela pessoa que faz milagre. Não. Santo, esse nome está na Bíblia, no Novo Testamento, se referindo a todos os cristãos. O apóstolo Paulo fala: escreva aos santos que estão na Galácia, ou seja, aos irmãos cristãos da igreja da Galácia, os Gálatas. Então, santo significa alguém que já foi separado desse mundo. A palavra santidade significa você ser separado, e mais do que ser separado, você se consagrar. Não é você dizer não para o pecado, mas você também dizer sim para as coisas de Deus para você. Isso está diretamente relacionado com a sua identidade, está também diretamente relacionado com a sua missão. Dizer sim para o propósito de Deus para a sua vida, isso significa ser uma nação santa. Mas Pedro continua dizendo: nós somos sacerdócio real, nação santa, somos também um povo exclusivo de Deus. E essa exclusividade de Deus significa que não podemos mais ter compromisso com mais ninguém com seu Senhor. Jesus, na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, ele ora por nós, irmãos. Ele diz: Pai, eu oro por eles, eles estão no mundo, mas eles não pertencem mais a esse mundo. Ali Jesus já estava apontando para essa exclusividade, que diz respeito à minha vida, à sua vida.
O nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é com o serviço para o reino de Deus, amém, irmãos? Amém. E se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor nos deu esse presente. Sermos nação santa, sermos povo exclusivo de Deus e vivemos segundo o propósito de Deus. Ele diz: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para o seu passado nesse momento, olha para o retrovisor da vida, e certamente você vai ver de onde Deus te tirou e aonde Deus te trouxe, aonde Deus te colocou. Nesse momento nós precisamos encher o nosso coração de gratidão, mas os nossos olhos não podem estar focados tão somente no retrovisor da vida, amém, irmãos? Nossos olhos precisam estar focados no futuro, também naquilo que Deus quer ainda fazer através das nossas vidas. Mas voltando ao tema, construindo vidas no altar de Deus. Altar, então, é lugar de vida com santidade. Altar é lugar de adoração. E Deus fala a nós sobre a sua maneira de se relacionar conosco. Vemos isso quando Jesus fala para aquela mulher samaritana que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito somado com verdade significa santidade. Sem a santidade ninguém verá a Deus, ninguém se relacionará com Deus. Esse é um dos propósitos para a nossa vida, e nós precisamos dar atenção a essa parte. Ter vida no altar de Deus significa ter vida em sinceridade, ter vida em verdade, ter vida em santidade, ter vida com intimidade com o Senhor. Qual foi a última vez que você rasgou o seu coração diante de Deus em oração? Qual foi a última vez que você abriu seu coração para falar dos seus medos, dos seus temores? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração diante de Deus, falando do fundo da sua alma, confessando seus pecados, seus erros? Qual foi a última vez que você abriu a sua alma e falou com Deus sobre os seus desejos, sobre aquilo que você anseia, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você gostaria que Ele realizasse na sua vida? Isso é ter intimidade com Deus. É fugir dos protocolos, é fugir do ritual religioso. Deus quer muito mais do que isso, irmãos. Deus quer que nós falemos com Ele face a face, com a nossa alma aberta. Por isso que Jesus falou: olha, a oração ela precisa ser feita lá no seu quarto, com as portas fechadas, aonde você é quem você realmente é, aonde você não se importa com o que as pessoas estão olhando em você ou estão pensando sobre você. E é assim que nós precisamos caminhar todos os dias das nossas vidas, para termos uma construção erguida pelas mãos do verdadeiro construtor, que é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de construção. Eu gostaria de fazer algumas analogias, algumas comparações. Pensamos na construção da Arca de Noé, e foi tão bonito aquele momento em que Deus deu um projeto, não só deu um sonho, mas deu um projeto, deu uma missão para o homem, que talvez não tivesse tantos instrumentos que um carpinteiro poderia ter, não tivesse o mínimo de conhecimento que um engenheiro naval deveria ter, mas debaixo da unção do Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo vem na vida do ser humano para isso, para o capacitar. A gente vê Noé construindo uma grande arca, um grande navio, irmãos. Pense, quantos anos aquele homem levou construindo um projeto que Deus colocou diante dele, e a fidelidade de Noé ao Senhor. Eu fico imaginando quantas vezes ele parou, pensou em desistir. Quantas vezes as pessoas, ainda diz isso, vieram escarnecer de Noé, dizendo que aquilo não ia dar em nada. E Noé perseverou na visão que Deus deu para ele. E no final, a gente vê Deus exaltando Noé, mas não só Noé. A fidelidade de Noé trouxe recompensa não só para a sua vida, mas para toda a sua família. O barco, o navio, a grande arca que Noé construiu, foi a salvação para ele e sua família, e uma grande quantidade de espécies de animais.
Nós podemos fazer uma analogia daquela arca para a igreja do Senhor Jesus hoje. Não construída por mãos humanas, mas construídas pelas mãos que foram gravadas na cruz. Cada um de nós aqui estamos dentro dessa arca que o Senhor Jesus Cristo construiu. Estamos sendo salvos da ira de Deus. O dilúvio representou a primeira manifestação da ira de Deus sobre a humanidade. E creio que o Senhor lamentou ter destruído aquilo que Ele construiu. E lamento ter sido essa a única opção que Deus teve, porque certamente Ele imaginou diversas outras maneiras para resgatar aquela humanidade. Mas um homem foi fiel, ele viu no meio de tanta impiedade, ele viu um homem fiel. E a partir daquele homem, ele começou a fazer uma grande obra de salvação. Assim é a nossa vida. Fico imaginando que lição de obediência nós vemos nessa etapa de construção da arca na vida do construtor que era Noé. Lição de obediência, lição de resistência, resistindo ao pecado, resistindo ao desânimo, lição de resiliência, que é o contorno que se dá a todas as flechas que o maligno manda e envia contra nós. Uma lição de coragem. Imagina o tamanho daquela arca, e ele sozinho com seus filhos, 3 filhos, 4 homens para construir um grande navio. Ele foi em frente. Uma lição de fé. Agora olha para a igreja do Senhor Jesus hoje. Nós estamos muito aquém, mas não por isso vamos desanimar, amém, irmão? Se Deus fez com Noé, pode fazer com qualquer um de nós aqui. Podemos olhar para o segundo exemplo de construção da Bíblia, que foram as construções feitas por José do Egito. Um homem que a palavra de Deus mostra que a construção foi sendo feita primeiramente na vida dele, antes dele construir grandes celeiros no Egito, para salvar não só o povo egípcio de uma grande fome, mas salvar também os povos vizinhos, inclusive a sua própria família. José permitiu que Deus fosse construindo a vida do próprio José. Desde a sua adolescência, Deus deu a ele visão através de sonho. Mais do que isso, Deus deu a ele capacidade, conhecimento de se relacionar com ele, saber quem é o Deus de José, a ponto dele resistir às mais terríveis tentações. E ali a gente vê a fidelidade de Deus honrando aquele jovem que de escravo se tornou governador do Egito. A construção dos celeiros de José, que garantiu alimento para toda a nação do Egito e vizinhos, é uma prova de que Deus fala ainda por meio dos sonhos, é uma prova de que Deus dá visão, é uma prova de que nada pode frustrar os planos que Deus tem para nossas vidas. Amém, irmãos? Mas é interessante pensando em construção de celeiros, porque o ser humano gosta de construir. No Novo Testamento a gente vê Jesus construindo uma parábola sobre um homem que olhou para os seus celeiros e estava tão próspero que ele falou assim: o que eu vou fazer? Vou derrubar todos esses celeiros e construir outros celeiros ainda muito maiores. Sabe quando Jesus começou a falar essa parábola, ensinando os seus discípulos? Quando ele viu dissensão com uma família sobre herança, problemas que a gente tem no dia a dia. E vieram até Jesus dizer, para que ele pudesse exortá-lo com relação à divisão dos bens. Jesus falou assim: olha, tomem cuidado para que a ganância não tome conta do coração de vocês. E aí então Jesus cita uma parábola de um homem insensato, rico insensato, que derrubou seus celeiros para construir outros grandes celeiros. E aí Jesus conclui a parábola dizendo assim: olha, vai chegar um dia que alguém vai pedir para que vocês prestem conta do que vocês fizeram na vida aqui. E vão dizer para este homem: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado para onde mais? Cuidado, disse Jesus,
para que vocês não se deixem ser tomados pela ganância. Irmãos, uma vida em construção, e esta é a minha vida, é a vida dos irmãos, é uma vida que lida com diversos fatores, e fatores que se opõem àquilo que Deus quer fazer. Nós, enquanto cristãos, precisamos lidar com a vontade de Deus, precisamos lidar com a vontade do ser humano, e precisamos lidar com a vontade do inimigo maior. É o mundo, a carne e o diabo, como conceitou o seu chefe em seu livro. Nós precisamos estar atentos, em primeiro lugar, à voz de Deus. Agora, precisamos estar atentos também à voz do mundo, querendo nos desanimar, querendo nos desviar. Temos que estar atentos também à nossa natureza carnal, humana, é a carne, mas também temos que, sobretudo, estar atentos ao reino espiritual das trevas, da onde o Senhor tirou cada um de nós aqui. Ele nos transportou pelo império de trevas e nos trouxe para o reino de luz. Se não dermos atenção a esses fatores, a nossa vida, que é uma construção, poderá ser embargada. E uma obra embargada é uma obra paralisada, interrompida. Ele provavelmente vai entrar em ruínas. Eu não sei se vocês já passaram por alguma obra na cidade assim que ficou embargada. Lá então nós temos alguns prédios. Às vezes a gente olha o prédio assim, fica com pena. Alguém planejou, alguém juntou dinheiro, alguém gastou e está parado ali, não viu aquela obra ser concluída. De vez em quando cai um tijolo dentro de roupa, de vez em quando cai alguma coisa. Aquela obra, por ter parado a sua construção, ela começou a experimentar um processo de destruição. E aí a gente precisa parar e pensar sobre nossas vidas, para que isso não aconteça conosco. Olhamos também outro tipo de construção, irmãos. E agora voltando a falar de construções que Deus quer que nós façamos. A Bíblia fala sobre construção de templo. Há um texto maravilhoso, está em 2 Crônicas 7,14, muito conhecido dos irmãos. Esse texto está dentro de um contexto no qual Salomão tinha acabado de construir o templo, considerado a casa de Deus. Nesse texto, irmãos, a gente vê alguns passos importantes. Primeiro foi o projeto recebido por Davi, foi Deus quem tinha dado. Esse projeto foi transferido para Salomão com todos os recursos, e Salomão foi simplesmente obediente. Salomão foi zeloso, não gastou os recursos com outras coisas, ele gastou, ele empregou, ele aplicou os recursos que seu pai Davi tinha deixado, tão somente naquilo que era o propósito de Deus. Assim é a nossa vida. Eu quero fazer uma comparação, porque quando Jesus veio ao mundo, o conceito de templo enquanto casa de Deus passou a ser nós, os seres humanos. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E muitas vezes os recursos que Deus tem nos dado, nós temos desperdiçado. Salomão não desperdiçou nenhum dos recursos para a construção do templo. Muitas vezes os recursos que Deus tem nos dado para a sua obra, para proclamarmos as maravilhas deste mundo que Deus tem para nós temos desviado e destinado a outras coisas. Igreja acorda. Poderíamos estar fazendo muito mais para Deus, poderíamos estar pescando muito mais almas, se estivéssemos concentrando os recursos que Deus nos deu naquilo que realmente é propósito dele para a nossa vida. Lá naquele tempo, diz o texto 2 Crônicas 7, antes do 14, diz que assim que Salomão construiu, ele fez uma oração e consagrou aquele templo a Deus. Nós precisamos consagrar esse templo, a nossa vida, ao Senhor. E mediante aquela oração de gratidão, de consagração, foi aí que Deus se manifestou. E Deus se manifestou falando da sua alegria, falando do seu comprometimento também
em relação àquele empreendimento que era o templo físico. O que Deus falou? Verso 12: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: eu ouvi sua oração e escolhi